Aqui, ok. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa aula depois e boa noite para quem está na aula aqui. Agradecido a participação. Eu espero que vocês estejam conseguindo escutar bem. Deixa eu ajustar o meu som aqui. Tá ouvindo? Show de bola. Vamos lá. Essa é uma aula introdutória do nosso módulo 2, que é o nosso módulo de comorbidades. E é uma aula introdutória, então eu vou só falar um pouquinho de comorbidades de forma geral, o que é comorbidade, se é regra, se é exceção. E na próxima aula a gente já começa falando de uma comorbidade, depois de outra. A próxima vai ser de autismo, eu já vou começar com uma mais difícil, para mim particularmente, que é de autismo. Então, vamos lá. Aí. Primeiro, no TDAH, ter uma comorbidade não é a exceção, e sim é a regra. E isso eu vou mostrar ao longo da aula aqui para vocês. Então, quais são os nossos objetivos da aula? Entender o que é o conceito de comorbidade, como isso é influenciado no TDAH, mostrar as 3 vias que explicam por que o TDAH raramente vem sozinho, usar uma analogia que eu falo da cebola, mas vocês já talvez vejam isso em outro local de outra forma, explicando como utilizar essa analogia da cebola no seu tratamento, no seu entendimento, e de uma forma simples explicar como é o tratamento quando tem comorbidade. Será que a gente trata primeiro um, primeiro outro? O que faz? O mito do TDAH puro, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que TDAH puro é a exceção. Um TDAH sem comorbidade é a exceção. A regra é ter uma comorbidade, tá? Isso é bem importante porque às vezes a pessoa acha assim que o TDAH vai justificar tudo, ou porque eu tenho outros sintomas que parece que não é de um TDAH, ou que seria justificado por uma outra coisa. Então entenda que assim, ter um TDAH sem nenhum outro diagnóstico é a exceção. Né? Me comenta aqui se você está aqui, você já percebeu que a sua experiência vai muito além da dificuldade de focar ou inquietação. Talvez lute contra uma ansiedade, uma tristeza, explosões de emoções, vícios. Né? Por décadas o TDAH foi estudado como se fosse tratado como se fosse uma condição isolada. E hoje a gente vê que não é bem verdade. Alguns números aqui. Pelo menos... Pelo menos uma comorbidade dos adultos que têm TDAH, pelo menos... Vamos melhorar a frase que me confundiu tudo aqui. 80% dos pacientes com TDAH têm pelo menos uma comorbidade e 60% dos pacientes com TDAH têm 2 ou mais. Então são números bem assustadores, tá? E que se a gente pega esses números, então imagina quanto por cento será que tem 0 comorbidades? É a minoria, em torno de 20%. Tá? Então, falo e repito, TDAH puro é a exceção. 80% tem pelo menos uma, 60% tem pelo menos 2. Então, se você se sente complicado demais, se você sente assim, meus sintomas não seriam todos justificados por um TDAH, talvez eu tenha outra coisa, isso quer dizer que eu sou um caso mais difícil, paciente mais complicado. Não, você é um paciente típico de TDAH adulto, que é o que tem uma comorbidade. E o que é uma comorbidade? É a presença coexistente de 2 ou mais transtornos ou doenças no mesmo indivíduo. A palavra-chave aqui é coexistente, elas ocorrem no mesmo momento. Mas a relação entre eles não é tão simples. Primeiro, aqui eu dei um exemplo, imagine que você tem uma dor de cabeça e uma dor de barriga no mesmo dia. São coisas diferentes, talvez a dor de barriga é porque você comeu alguma coisa não adequada, a dor de cabeça é porque você se estressou no trabalho. Uma coisa não tem a ver com a outra, pelo menos nesse meu exemplo. Elas só estão ocorrendo pelas coisas aqui ao mesmo tempo. Agora, uma comorbidade geralmente é quando uma causa agrava ou está mais intrinsecamente ligado. Isso sim é uma comorbidade. Aqui, como a gente fala muito do exemplo do carro, né? Imagina um carro com motor desregulado e freios gastos. O motor desregulado faz o carro ser imprevisível, que é o TDAH.
e por esse motor desregulado exige frenagens mais bruscas, o que desgasta mais o freio, por exemplo, ansiedade e depressão. Então aqui uma coisa está causando a outra. E tem uma relação entre as comorbidades. Então, no contexto do TDAH, a comorbidades não é uma simples coincidência, é uma relação dinâmica onde cada elemento afeta os demais, criando um ciclo. Então, o TDAH aumenta o risco de ansiedade, depressão, tem condições que agravam o TDAH, o TDAH aumenta o risco de uma ansiedade e depressão, surgem outras condições, ansiedade, depressão, uso de drogas. Essas outras condições pioram o TDAH. O TDAH piorado gera mais outras condições que pioram o TDAH, isso aqui gerando um ciclo vicioso. Então, tratar apenas o TDAH quando ignora uma depressão ou uma ansiedade é um grande problema. E é muito difícil entender a sutileza de um e do outro. Da mesma forma que só tratar uma ansiedade e depressão sem tratar o TDAH vai ser enxugar gelo, não vai resolver a causa basal, a causa raiz. Então é muito importante entender essa relação que geralmente um piora o outro e é difícil a gente descobrir o que foi causado primeiro aqui. Tá. 3 estradas que podem levar à comorbidade. Então a ciência identifica pelo menos 3 vias principais que explicam por que o TDAH e outras condições caminham juntos tão frequentemente. Tem a vulnerabilidade neurobiológica, a consequência psicológica secundária, só aceitar uma pessoa aqui, e a sobreposição sintomática, a confusão diagnóstica. Vamos explicar aqui cada uma delas. A via 1, a via de herança do cérebro, ou de uma vulnerabilidade neurobiológica compartilhada. Aqui eu quero dizer uma via mais genética, neurobiológica. Alguns cérebros simplesmente nascem com uma arquitetura neural que predispõe a mais de um diagnóstico, a mais de uma condição. Por exemplo, estudos em gêmeos e uso de imaginamento, de imagem cerebral, mostra que essas duas condições compartilham uma sobreposição genética significativa dos genes relacionados ao desenvolvimento do córtex pré-frontal e ao sistema de neurotransmissores, dopamina e serotonina. Não é que um causa o outro, é que tem a forma como o DNA é expresso aumenta a chance da pessoa ter TDAH e ter um autismo. É como se fossem os mesmos tijolinhos vão construir uma parede assim e uma outra parede, essa parede é o TDAH, essa outra parede é o autismo. Então elas compartilham características genéticas semelhantes. Mesma coisa em relação ao TDAH e transtorno bipolar. Ambos têm desregulação dos circuitos cerebrais de recompensa, motivação, controle emocional. Então, são cérebros que foram criados de uma forma semelhante, e essa vulnerabilidade desse sistema pode se expressar tanto em sintomas de TDAH quanto em sintomas como uma hipomania de um bipolar. Então, se você tem o TDAH em uma outra condição, pode ser que seu cérebro tenha herdado uma vulnerabilidade comum. Isso, como eu falo em todas as aulas, é para vocês se aceitarem melhor, tirarem essa culpa, de que talvez o cérebro de vocês simplesmente seja assim. Aqui é o que para mim eu vejo que mais ocorre, pelo menos nos meus pacientes, geralmente nas minhas consultas, que é o TDAH como um gerador de sofrimento, ou seja, uma consequência psicológica secundária, que essa é a via mais psicossocial, experiencial, da experiência do indivíduo. O TDAH, por os seus prejuízos funcionais, cria um ambiente de vida que é terreno fértil para o desenvolvimento de outros transtornos. Por exemplo, pense na sua história, Quantas vezes você esqueceu um compromisso, perdeu um prazo, deixou uma conta viver? Imagina viver 10, 20, 30 anos com essa realidade. Obviamente, isso daqui pode fazer com que as pessoas desenvolvam um estado de hipervigilância, um medo de quando será que é a próxima vez que eu vou errar. E aqui gera uma ansiedade secundária às várias dificuldades que a pessoa teve ao longo da vida, ou seja, uma resposta adaptativa, porém disfuncional ao ambiente de fracasso constante. Um outro exemplo, o TDAH gerando uma depressão ou uma distimia. Distimia é uma depressão mais reduzida de intensidade, com uma menor intensidade, porém com uma duração muito maior do que um episódio depressivo.
Então, o que acontece quando você percebe que não atinge todo o seu potencial, que você se esforça 3 vezes para alcançar metade do resultado dos outros, quando só recebe rótulo de preguiçoso, irresponsável, desorganizado, né? Isso se torna trilha sonora da sua vida, ou seja, você escuta isso diariamente. Obviamente vai ter uma desesperança aprendida, uma exaustão crônica, uma sensação de inadequação, e isso pode levar a sintomas de depressão. Então, a ansiedade e a depressão pode não ser um transtorno à parte, igual no exemplo anterior, é como se fossem duas coisas nascendo juntas, TDAH e o autismo, mas aqui pode ser consequência do TDAH, uma consequência direta e compreensível de viver nesse mundo do TDAH e viver como um TDAH num mundo típico, vamos dizer assim. Deixa eu beber minha água. E a via número 3, que é uma sobreposição de sintomas que gera uma confusão diagnóstica. Aqui explica por que leva tanto tempo para chegar no diagnóstico. Tem muitos sintomas que eles são inespecíficos, ou seja, eles aparecem em vários transtornos diferentes. E isso não é só aqui. Sempre na minha primeira consulta eu dou o exemplo de você vem para mim com febre, dor muscular, dor no corpo. Também são sintomas inespecíficos. Isso pode estar no gripe, covid, influenza, dengue. Aqui também, por exemplo, dificuldade de concentração. Pode ocorrer no TDAH por causa de uma desatenção seletiva, a mente vai saltando de estímulo em estímulo, não consegue sustentar o foco. Porém, na depressão, inclusive na depressão, que é um critério de depressão, vamos lá, procura no Google os critérios de depressão, vai ter um prejuízo no raciocínio, concentração. Pode ter uma fadiga mental, ruminação, ou seja, tu fica pensando muito que o mundo é ruim, o mundo é ruim, o mundo é ruim. Aí, obviamente, vou parar de prestar atenção naquilo que eu deveria. Uma anedonia, não sentir prazer nas coisas, leva a eu não querer fazer as coisas, uma dificuldade de se concentrar também. E na ansiedade eu fico muito preocupado com algo, ou seja, tenho uma preocupação intrusiva, uma catastrofização. Isso faz eu ter uma dificuldade em me concentrar aqui também. E um exemplo extra, um sono prejudicado com certeza vai levar a uma dificuldade de concentração também. A agitação e inquietação pode ser no TDAH, ou seja, a hiperatividade motor, de ficar se mexendo com as mãos, a hiperatividade mental, o pensamento que só vem, só vem, só vem. Na ansiedade pode ter uma também inquietação, nervosismo, até excesso de estimulante como cafeína pode gerar uma inquietação. Mas agora, semana passada que eu viajei. Enfim, pacientes prévios, tive 2 exemplos de um efeito colateral que se chama acatisia, que é uma inquietação causada por alguns tipos de medicamentos, que no exemplo dos meus pacientes foi pelo aripiprazol, gera também uma agitação e inquietação, e não é para o TDAH. Impulsividade, como agir sem pensar nas consequências, pode ser o TDAH. Por uma ansiedade, a pessoa julga, ou por uma depressão, a pessoa julga que o mundo é ruim sem avaliar adequadamente. Isso é uma avaliação impossível. Decisões precipitadas por causa de ansiedade. O uso de drogas em geral pode gerar impulsividade. Ou seja, o profissional que te avalia, ele precisa ser um detetive clínico. A gente precisa avaliar como é essa dificuldade de concentração, quando que ela ocorre. E vocês vão perceber quando eu falar principalmente de autismo, depressão, ansiedade, porque, como é que eu vou dizer, o paciente às vezes ele vem e fala, foco bem, não consigo estudar. Tá, mas quando é isso? Tu dormiu 3 horas numa noite e quer estudar na manhã do dia seguinte. Não vai estudar. Você trabalhou o dia inteiro e quer conseguir estudar 10 horas da noite. Não vai conseguir estudar. Então, quando que a sua dificuldade de concentração ocorre? Por isso que nas minhas consultas eu pergunto tanto exemplo. Entender o contexto que essa dificuldade de concentração, agitação, impulsividade ocorre, isso é muito importante, porque o exemplo de impulsividade de fazer compras pelo Instagram, a pessoa está lá passando, viu uma propaganda de algo, aquela propaganda foi feita para te gerar um gatilho, uma resposta rápida e você comprar rapidamente. Então não é todo mundo que faz uma compra impulsiva ali que tem um TDAH. Tá? Então essa investigação fina é extremamente importante. Tá? E aqui o modelo da cebola.
Pedi para o ChatGPT montar uma cebola com 3 camadas, ele fez um super desenho aqui que tem até um núcleo. Mas enfim, vocês entenderam aqui que tem 3 partes. Tá? Quais são as 3 partes? Aqui uma breve introdução. Tem a camada externa, que é o comportamento observável, que é somente ver a desorganização, a explosão emocional e o esquecimento. Tem a camada intermediária, que é os diagnósticos desenvolvidos pelo TDAH, como ansiedade, depressão, dependência química. E tem a raiz de tudo. Por exemplo, o TDAH pode ser a raiz de tudo. Uma disfunção dopaminérgica, déficit executivo, uma base genética. Explicando aqui com mais calma. Então, a camada 1, a camada mais externa, que os outros veem, a camada mais superficial, é os sintomas que os outros veem e pelos quais você é julgado. Então, a pessoa observa, procrastina, sou desorganizado, esquecido, interrompe os outros, tem explosões de raiva. A sociedade, muitos profissionais médicos, eles veem isso aqui e muitas vezes a pessoa vai medicar o sintoma e não o diagnóstico. Então, eu tenho explosões de raiva, eu vou dar um antipsicótico para a pessoa, sendo que a pessoa está tendo uma explosão de raiva porque ela está com depressão. Hoje, por exemplo, eu atendi um adolescente e o sintoma de depressão mais comum na adolescência é raiva e irritação. Então, eu dou uma medicação só para irritação, mas não trato a causa. Aqui, um exemplo. Então, a pessoa procrastina, acha que é só preguiça, má educação. E por que falha? Tratamentos que focam só nessa camada, por exemplo, vou só fazer um coaching, geralmente coaching, assim, vou fazer um curso de aprendizado, um curso de organização. Não está tratando a base, né? A causa de tudo, está tratando só o sintoma mais externo. Geralmente não vai funcionar. A camada 2, que são as comorbidades e consequências, é uma camada intermediária. São as condições que se desenvolvem junto ou por causa de um TDAH, que é o que, pelo menos para os meus pacientes, escuto muito. Né? Eu fiquei por 10 anos tratando ansiedade, fiquei um tempão tratando depressão, né? Porque a pessoa vê essa camada intermediária sem perceber uma causa subjacente. Então, muitas vezes, transtorno de ansiedade, como TAG, fobia social, transtorno de pânico. Muitas vezes pode ser secundário ao TDAH, depressão, distimia, abuso de substâncias. Hoje também atendi um paciente que ele estava usando maconha como uma medicação. E, curiosamente, ele até falou que ele sentia que ele conseguia estudar mais, conseguia focar melhor. Ali, possivelmente um TDAH também, que teve até uma boa resposta à medicação. Então, baixa autoestima, transtornos alimentares, tudo isso como uma consequência do TDAH. Tratar somente esses diagnósticos secundários pode ajudar? Muitas vezes ajuda. Então, traz uma certa calma, ajuda em alguns sintomas, mas ou depois que interrompe a medicação o quadro continua, ou parece que fica um tratamento incompleto, como falta água, eu estou menos ansioso, mas ainda estou desorganizado, ainda procrastino, eu não sofro tanto mais com isso, mas ainda não consigo fazer certas coisas. Então pode ajudar um pouco, mas é um alívio temporário, né? Porque a fonte, a camada 3, a causa, geralmente continua. É como tomar um analgésico para uma dor de dente, sem tratar a cárie. E a camada 3, que é o núcleo, a raiz de tudo, no nosso caso aqui do TDAH em si, é entender, que eu já expliquei, né? Os déficits na função executiva, desregulação dopamina, adrenalina, o atraso no desenvolvimento. Entender que isso, porque o TDAH é isso, né? O TDAH é a mistura desses vários sintomas, essas várias características, alterações. Então, isso é o que está trazendo a procrastinação, a desatenção, a impulsividade, que por consequência gera depressão, ansiedade. Então, a gente precisa ir no núcleo e chegar até aqui. E muitas vezes é difícil chegar até aqui, porque que nem os sintomas se sobrepõem, existem vários diagnósticos, então não é tão simples, né? Eu falo aqui como se fosse super simples, mas já falei para muitos pacientes, é muito válido quando vem um paciente para mim que já fez tratamento com outros médicos, já usou outras medicações,
porque aí eu já sei o que funciona e o que não funciona. Então, como eu sempre falo, o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento é longitudinal, né? A gente precisa ficar acompanhando. E como usar esse modelo na prática, né? Por exemplo, se vocês que estão aqui no curso tem algum outro profissional que acompanha com vocês, pode falar, eu estou tentando entender o meu quadro, será que a gente está apenas aqui na camada 2, olhando somente a ansiedade, somente a depressão, sem olhar uma possível causa para tudo isso? Isso já demonstra que você está mais entendido, talvez estimular o profissional a investigar outras coisas. Então, sugestão para vocês, identifiquem qual camada do seu tratamento está. Vocês estão tratando só ansiedade, só depressão, ou talvez tenha algo por trás. E claro, aqui eu estou falando do TDAH, mas talvez esse algo por trás é um diagnóstico bipolar, esse algo por trás é um transtorno de personalidade, como por exemplo borderline, esse diagnóstico por trás é uma dependência química, é um prejuízo da sua rotina, é uma apneia do sono que pode estar causando outros sintomas. Então, avaliar se todas as camadas estão sendo consideradas. Então, o plano preciso ter terapia estratégica, que é o que eu já falei, para abordar como se organizar em relação à sua procrastinação, à sua desatenção, à sua rotina. Precisa tratamento para isso também. Se tem um quadro ansioso, um quadro depressivo, precisa de tratamento para isso também. E se tem um diagnóstico de TDAH, precisa de um tratamento para isso também. Por isso que muitas vezes, eu nunca fiz essa pesquisa, mas eu acho que mais da metade dos meus pacientes deve usar medicação para mais de uma coisa. Então, infelizmente, a gente usa muitas vezes recurso farmacológico porque é um mal necessário. E vai usando esse modelo para acompanhar sua evolução. Então, tratei o TDAH e a minha ansiedade, a minha depressão melhorou. Como é bacana quando fecha um diagnóstico, inicia um tratamento correto para TDAH e o paciente ele fala, nossa, estou mais tranquilo, estou mais calmo, estou menos preocupado, estou conseguindo até dormir melhor, estou mais animado, parece que a minha depressão foi embora. Ou seja, tratar a causa ajudou no sintoma secundário de ansiedade e depressão, muitas vezes sem uma medicação para ansiedade e depressão em específico. Então, por que diagnósticos múltiplos não são um sinal de fracasso? Né? Muitas pessoas chegam no consultório com uma lista de diagnósticos, vários diagnósticos recebidos ao longo da vida, ansiedade, depressão, bipolar, borderline, e sentem assim, nossa, eu tenho muita coisa, eu devo ser muito problemático, eu devo ter coisa demais para arrumar. Então, aqui é uma interpretação errada. Por exemplo, recebi tantos diagnósticos porque eu sou um caso impossível, porque os médicos não sabem o que fazer, que eu tenho algo muito grave, muito errado comigo, o que seria uma interpretação mais correta. Que diagnósticos múltiplos ao longo da vida frequentemente refletem que profissionais diferentes trataram camadas diferentes. Então eu vou num profissional, talvez ele como é que eu vou dizer, ele observa mais acostumado à ansiedade, aí ele medica mais direcionado para isso. Aí eu vou num outro que é mais pro lado da depressão, aí é mais para isso. Aí eu vou para um outro que talvez é mais da terapia e não da medicação, aí ele vai para isso. Então eles estão tratando camadas diferentes da mesma cebola. Cada diagnóstico pode ter capturado uma parte real da sua experiência. Você pode ter várias coisas, né? Às vezes sim, não 4, quando vem 4, 5 diagnósticos, aí eu já acho um pouco mais difícil. Mas TDAH e depressão, TDAH e ansiedade e depressão, esse é muito comum. TDAH e bipolar é difícil, borderline mais difícil ainda, mas esses primeiros que eu falei, muito comum. Lembrar que insônia é um diagnóstico, dependência química é um diagnóstico, então TDAH e alguma dependência química, super comum. TDAH e alguma questão com insônia, super comum também. Isso não é uma falha sua, é uma limitação do nosso sistema de saúde que tende a tratar condições isoladas. Então, até meu último paciente agora que eu atendi, o paciente está obeso, uma vitamina D baixa, uma vitamina B12 baixíssima, descobriu uma intolerância à lactose,
tem um LDL muito estranho, muito baixo, cálcio baixo. Então, assim, poxa, tem coisa ali, entendeu? A vitamina B12 tipo A dele de 202 vai gerar algum sintoma cognitivo. Então, também olhar só o sintoma cognitivo e falar que ele só tem um TDAH também não é adequado. Então, precisa investigar de uma forma aqui mais completa, tá? Por isso que não é só ansiedade, depressão, TDAH e insônia bipolar. Tem todos os outros diagnósticos clínicos. E um paciente com hipotireoidismo, com uma anemia, uma B12 baixa, tudo isso também está ali, vamos dizer, numa quarta camada da cebola, uma camada paralela, vamos dizer assim. Então, não estou falando aqui só de diagnósticos psiquiátricos. Então, aqui para finalizando, olha só, hoje bem certinho, meia hora de aula. O que você aprendeu nessa aula aqui? Comorbidade é a regra, não a exceção. Acho que eu já falei numa outra aula que ansiedade mais ou menos em 50% dos pacientes, depressão mais ou menos em 25% dos pacientes. Então, assim, 80% dos pacientes têm pelo menos uma comorbidade, 60% em duas ou mais comorbidades. Então, se você tem algo em conjunto, não é que você é um paciente mais difícil, você tem mais coisa, que é mais grave. É o paciente típico, TDAH em adulto, ele vai ter uma comorbidade. Tem explicações científicas para isso, essa questão genética, ou seja, o seu arcabouço genético te predispõe a 2 diagnósticos, TDAH e autismo, TDAH e bipolar, autismo e, sei lá, TDAH, não me veio nenhum outro aqui à cabeça. Mas, ou seja, essa base genética. Alguns outros exemplos, sei lá, talvez TDAH e fibromialgia, pode ter uma base genética ali, mas o mesmo arcabouço genético leva a 2 diagnósticos, ok? Tem a consequência psicológica secundária, esse é o mais comum. As consequências do TDAH estão gerando outros sintomas, gerando sintomas ansiosos que levam a um quadro de ansiedade, né, de um transtorno de ansiedade. E tem a sobreposição dos sintomas, ou seja, o mesmo sintoma ele pode ser explicado por 2 diagnósticos, extremamente comum também. Tá? E agora avaliar aqui no modelo cebola, avaliar qual camada está o tratamento, o que você está focando, se é a parte mais superficial dos sintomas, se são os diagnósticos secundários, ou se é a causa, quando a causa for um TDAH. E é isso, muito bom. Não é como a gente terminou mais cedo. Quero saber se tem perguntas. Nope. Então tá. Agradecido por quem participou da aula. Para quem vai ver depois, de novo, bom dia, boa tarde, boa noite. Dúvidas podem colocar no Wi-Fi. Todos vocês têm o meu contato, podem enviar mensagem também. Uma ótima noite, fico à disposição. Até uma próxima.